Oi, gente! Hoje no nosso podcast Preparando para a Vida, a gente vai falar sobre o bullying. O Preparando para a Vida é apresentado por alunos do terceiro ano do ensino fundamental até o médio. Ele acontece a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras. O podcast é um momento de troca de ideias e eu já estou aqui com a Lari para falar sobre o bullying. Mas antes, vamos ver o que os profissionais da área da educação têm para falar para a gente sobre isso. Eu sou a Lívia, orientadora educacional do Colégio Arnaldo, Unidade Funcionários. O projeto Juntos contra o Bullying é um projeto de combate e prevenção ao bullying, com a intenção de promover um ambiente escolar mais acolhedor e prazeroso. Nós trabalhamos esse projeto em 3 eixos. O eixo informativo, que contempla palestras, campanhas e ações de conscientização. O eixo preventivo, que nós temos os Mensageiros da Paz, que é um grupo de apoio e auxilia nas mediações de conflitos. Por último, o eixo atitudinal, é um canal de denúncias online e físico também para os anos iniciais. Por fim, o que a gente pretende com esse projeto é fortalecer a cultura da paz e garantir que todos os estudantes tenham um espaço seguro para aprender e conviver. O grupo de ajuda Mensageiros da Paz, ele é escolhido pelo perfil de liderança dos estudantes na intenção de conscientizar sobre a cultura da paz. Em nosso colégio, tratamos o assunto bullying com muita responsabilidade, compromisso diário e coletivo. Ao longo do ano, com o nosso projeto, desenvolvemos ações intencionais. Promovemos rodas de conversa, intervenções pedagógicas e orientadas, aulas e práticas de habilidades socioemocionais que fortaleceram a empatia e o respeito mútuo. Com os Mensageiros da Paz, que participaram de iniciativas protagonizadas, levaram aos colegas reflexões e práticas de convivência saudável. Seguimos trabalhando para garantir um ambiente acolhedor, saudável e educativo para os nossos alunos. Então, gente, é muito importante e interessante, né, escutar a opinião desses profissionais da área da educação sobre esse tema. E hoje eu queria escutar da Lari um pouco sobre o que ela acha disso. Oi, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz sobre falar um tema tão atual e importante, principalmente no nosso cenário acadêmico. E assim, eu vejo muito, Mari, na internet, principalmente o X, que é essa plataforma Twitter, né? E assim, tem muitas discussões e, tipo assim, ofensas no sentido do bullying, que seria o cyberbullying, e também presencialmente, né, que a gente vê as brigas que são divulgadas lá, e são totalmente ofensas diretas mesmo, então seria vendo praticamente o bullying. E também foi estreada a série esse ano, 2025, a série Adolescência, e aborda muito bem como que a proporção que esse bullying pode chegar nossas fases, né? Nossa fase da adolescência. Então, foi algo realmente impactante e muito importante de ser comentado. E eu acho que a gente, né? A gente vive muito isso, querendo ou não, no ensino médio. A gente acompanha muito pela internet esses casos de bullying, e eu acho que é muito chocante, né? Como as pessoas às vezes são muito cruéis umas com as outras, né? Exatamente, a gente não consegue medir a proporção que isso possa chegar. Tipo, um comentário ou outro, assim, a gente pensa que não possa ofender a pessoa por ser um simples comentário, mas na maioria das vezes não é um simples comentário e chega a uma proporção muito grande. Então a gente vê pessoas fazendo coisas contra elas mesmas, dependendo do caso, então é algo bem sério. Então, né, Lara, eu também queria saber qual que é a sua opinião a respeito do papel, né, dos professores e dos pais, das famílias, né, quando eles veem alguma situação de bullying acontecendo com os alunos ou com pessoas, né, de fora da escola. Bom, eu acho que o papel dessas funções que você falou são, tipo, essenciais ao combate do bullying, a um suporte. Os professores, para mim, eles têm que ter um olhar muito atento mesmo para como que está as relações dentro da sala, e qualquer movimentação diferente, alguma ofensa, algum indício, já intervir assim na situação, denunciar, levar para coordenação, fazer alguma coisa, sabe? Também é muito importante a função dos familiares dentro de casa perceber comportamentos diferentes, né? Então, às vezes a criança
a criança, o adolescente, que seja, demonstra sim muitas mudanças, assim, às vezes não querer ir na escola, ou apresentar problemas de segurança mesmo, segurança de tomar, tipo assim, tomar medidas, ou da aparência, são tudo sinais, e cabe à família ficar muito atenta a esses sinais. E no Arnaldo, né, os representantes de sala, além de serem representantes de salas, eles também representam a pastoral, e eu sei que você é vice-representante, eu sei que além de vice, você tem a função de mensageiro da paz. Eu queria saber o que é isso para você. Então, gente, no Arnaldo, como a Mari falou, tem essa função do mensageiro da paz, que é juntamente com o de vice-representante da sala. E o mensageiro da paz, ele atua diretamente contra o bullying. Então, é realmente promover a paz, a harmonia ali. Então, qual que é o nosso papel? A gente fica como um meio de, como posso dizer, uma ponte entre os alunos e a direção, porque às vezes é meio desconfortável, sabe? A pessoa não sabe como chegar lá na direção e falar, não tem essa coragem, e às vezes é bem mais fácil falar com a pessoa da própria idade. Então chega na gente e fala, olha, tá acontecendo isso, é muito chato, teria como você denunciar isso, ou até mesmo a gente ter essa proatividade ou esse olhar empático de olhar pra causa e ver isso não tá legal. E chegar lá na direção, né, que é a coordenadora ou orientadora, e conversar sobre isso e tentar auxiliar mesmo, sabe? Porque é uma questão muito séria que realmente precisa de uma abordagem especial na escola. Então o Arnaldo, ele tem essa iniciativa muito interessante e importante. Apesar disso, não tem muito caso de bullying na escola. Já enfrentou algum? Teve que ajudar alguém? Não, porque o Arnaldo, ele fornece, além disso, muitas palestras mesmo, desde o início, falando como isso pode afetar as pessoas. Então, acredito que é uma coisa que fica bem enraizada mesmo nos princípios da escola. Eu, particularmente, nunca... E também tem o plantão psicológico, Exatamente, né, tem muito essa questão, tipo assim, de trabalhar o psicológico, uma saúde mental adequada. Agora, então, vamos para o nosso momento hiato, que é quando a gente pesquisa sobre o tema do bullying e analisa o que a inteligência artificial tem para nos falar sobre isso. Todos contra o bullying, a força do respeito é um lema ou slogan que sintetiza a ideia de que o respeito é a ferramenta mais poderosa no combate à violência e à intimidação sistemática. Essa frase, frequentemente usada em campanhas de conscientização, resume a urgência de uma ação coletiva e a importância de valores como empatia e inclusão para erradicar o problema. A IA também trouxe sobre o tema Todos contra o Bullying, reforça que a responsabilidade de combater o bullying não é só das vítimas, mas de toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores e funcionários. A união de esforços é necessário para criar um ambiente seguro. O respeito é a principal estratégia para enfrentar o bullying. Ele atua de forma preventiva, construindo relações interpessoais, saudáveis e valorizando as diferenças individuais. O bullying se estabelece justamente na ausência de respeito. Como o respeito combate o bullying, a IA fala que, valorizando a diversidade, o respeito em relação às diferenças de raça, etnia, modo de falar, entre outros, ajuda a construir uma cultura de aceitação. O respeito promove empatia, incentivando as pessoas a se colocarem no lugar do outro e reconhecerem o impacto negativo de suas atitudes. Ele conscientiza e educa. Em campanhas e programas educativos, o respeito é a base para ensinar crianças e adolescentes a diferenciarem a violência de uma brincadeira e a se recusarem a serem agressores ou espectadores passivos. O respeito fortalece o apoio mútuo. Uma cultura de respeito encoraja as testemunhas do bullying a se manifestarem em defesa da vítima, mostrando que a maioria das pessoas se importa e está disposta a ajudar. A conscientização sobre o bullying tem aumentado no Brasil, especialmente após a criminalização da prática pela Lei 14.811, em 2024, e o aumento de casos de violência nas escolas. Frases como "todos contra o bullying", "a força do respeito" mobilizam a sociedade a agir, não se calar diante do problema, seja como vítima ou como testemunha. Dialogar, promovendo conversas e círculos de diálogo sobre o tema, e educar, ensinando desde cedo a importância da empatia e da convivência saudável, especialmente ao ambiente escolar. Então, gente, como a IA trouxe pra gente, essa questão do respeito é basicamente a base pra gente ter boas relações entre as pessoas que a gente tem na nossa convivência, né? E apesar de parecer alguma coisa muito óbvia, acaba que o respeito, ele muitas vezes é infringido, assim, sabe? E isso que provoca essas
essa questão do bullying e essas violências, tanto mentais quanto físicas nas pessoas. Gente, agora chegando no final, né, eu queria só perguntar para a Lari como que ela acha que a gente consegue construir um ambiente escolar mais seguro em relação ao bullying mesmo. Então, Mari, para a gente, né, construir um ambiente saudável no nosso ambiente acadêmico, é essencial que a gente tenha empatia em primeiro lugar. Que é basicamente se colocar no lugar do outro mesmo. Então, você não fazer algo que você não gostaria, tipo assim, você não fazer algo se você não gostaria que fizesse com você, sabe? Então, é basicamente se colocar nesse papel, entendeu? E além de tudo, não agir com apatia, né? Exatamente, ver a situação e não fazer nada sobre isso. Acho que é muito importante a gente tomar alguma atitude, né? Ajudar a pessoa que tá passando por alguma situação difícil e também falar para a pessoa que tá fazendo essa violência, né? Tomar cuidado com as coisas que ela tá, com as atitudes dela e falar para ela parar de fazer isso, né? Exatamente, essa intervenção, porque, se vocês não sabem, também é um tipo de violência. Se você tá vendo uma violência e não faz nada para que isso acabe, né? É um tipo de violência também, você estaria participando, se você... Então, fica aí como uma orientação muito importante. Se você perceber, né, algum tipo de violência, como o bullying, faça algo, sabe? Não, denuncie, entendeu? Não fique apático da situação. E é isso. Chegamos ao fim agora do nosso podcast Preparando para a Vida. Eu queria agradecer a Lari, né, pela participação dela. E é isso, gente. Estejam atentos às situações de bullying e sigam o Colégio Arnaldo nas redes sociais.